Carmen, se a pessoa faltar, então hoje eu já vou aplicar a advertência? Não. Se você fizer isto, você poderá ter problemas. Carmen, mas eu acabei de aprender a aplicar a advertência, eu não vou poder aplicar? Dono de empresa, todos os dias eu estou aqui compartilhando conteúdo para você que é dono de empresa. Já segue meu canal, já me acompanha, porque a informação aqui é informação para te ajudar a colocar tua empresa nos trilhos. Se essa pessoa já faltou antes e a única coisa que você fez foi cara feia, se essa pessoa já chegou atrasada e você fez cara feia, se várias pessoas da sua empresa já faltaram, já chegaram atrasados e tudo que você fez foi cara feia, não tem jeito. O que o juiz entende? Que você concorda que eles cheguem atrasados, mas eu não concordo. Querido, o que vale é documento. Se você não documentou nada, o juiz entende que você concorda. Então, primeiro você vai precisar fazer uma reunião com eles e documentar essa reunião. E dizer, a partir de agora, eu comprei esse armário para colocar celular. E todos os celulares ficarão guardados dentro do armário durante o horário de trabalho. Cada um tem a sua chave, cada um tem o seu armário, e é sua responsabilidade o celular que você quer trazer para o trabalho. E todos eles assinam. A partir de agora, vamos reforçar o que está no contrato. O horário de entrada é esse, pausa para o almoço, saída é esse. E caso você não possa cumprir a sua jornada de trabalho, você deverá trazer imediatamente ao seu retorno um documento original que abone a sua falta. Esse documento deverá estar assinado pela pessoa que emitiu e, tratando-se de um médico, deverá considerar que esse médico tem o seu carimbo de médico que fará com que esse documento seja válido, ou se for um documento digital, tenha lá um número que indique a validade desse documento. Isso você vai escrever, todos vão assinar, ou você não vai fazer tudo de uma vez, tá, gente? Para. Ou você vai fazer a política de horário, depois quando ela se assenta, você aplica a política, por exemplo, de uso de celular, comprando o armário antes. Aí as coisas se assentam. Depois você pode fazer a política de uniforme, as coisas se assentam. Política de uso do carro da empresa, as coisas se assentam. Política do que você quiser, entende? Do que você quiser, de uniforme, do que você quiser. Aí você sempre aplica a política, espera as coisas se assentarem e depois aplica uma outra política. Caso contrário, vai ficar um documento gigante que não serve para nada, que ninguém vai ler. E que as pessoas vão ficar todas confusas. É uma política de cada vez que você faz a implementação lá na tua empresa. Combinado? Por quê? O juiz entende que pelo fato de você nunca ter aplicado uma advertência antes, ou uma suspensão, ou até mesmo uma justa causa, você concorda com isso. Entende? Que você está perdoando. Isso se chama perdão tácito. Você não documentou, você concorda. Não documentou, você concorda. E aí, então, para mostrar que você não concorda, você faz a reunião, implementa nessa reunião a política, todo mundo assina que entendeu, ok? E a partir daí é que você começa a documentar com advertência. E agora eu vou explicar algo muito importante que muito empresário erra e que é um tiro no pé da pessoa. A pessoa falta e recebe uma advertência por falta. Falta de novo, advertência por falta. Falta de novo, advertência por falta. Eu vi um caso que o empresário levou 12 advertências todas por falta. O juiz dobrou a pena dele, porque o juiz disse, você não está educando o teu empregado. Você é o responsável por essas faltas terem acontecido. Carmen, por quê? Porque ele parecia mãe. Ele ficava falando, você faltou, não pode faltar. Você faltou, não pode faltar. Você, sabe, a mesma coisa que mãe. Arruma seu quarto. Daí a mãe vai lá e arruma. Arruma seu quarto. A mãe vai lá e arruma. Mesma coisa. Por causa disso, o juiz dobrou a pena desse empresário. Carmen, mas se ele faltou, vou aplicar advertência por quê? Eu vou te ensinar. Quando a pessoa ela está faltando, na primeira vez você orienta, explica que ela não pode faltar sem ter um documento que abone a falta.
Na segunda vez, você não aplica advertência por falta. Carmen, mas ele faltou. Presta muita atenção. Você vai aplicar a advertência da seguinte forma: fulano de tal não está cumprindo com o contrato de trabalho. Motivo, né? Aí vem a consequência, visto que faltou no dia tal, embora já tenha sido advertido no dia tal por falta. Toma muito cuidado, porque se você escrever não está cumprindo o contrato de trabalho e faltou, você acabou de colocar 2 motivos na mesma advertência e ela é invalidada, tá? Então, você tem que escrever: fulano de tal está sendo advertido porque não está cumprindo o contrato de trabalho. Levanta a mão desse teclado. Não digite mais nenhuma palavra sequer, ok? Põe um ponto final, combinado? Daí, na linha de baixo é que você vai explicar por quê, como que é esse não cumprimento do contrato, ok? E depois que isso não deve voltar a se repetir. Carmen, ele voltou a faltar. Aí você vai colocar um motivo mais grave do que faltar, mais grave. Então você pode colocar o seguinte: fulano de tal está sendo advertido porque ele não se corrige. Não se corrigir não é algo grave? Fala sério. Porque a gente está num país que roubar um celular não é grave. É só para tomar uma cervejinha. Imagina falar o celular que o juiz vai dizer que é grave. Se roubar não é grave, falar o celular, faltar, isso nunca vai ser considerado grave. Então você precisa colocar a advertência seguinte por algo mais grave ainda, ok? Então, neste caso, você vai colocar: fulano de tal está sendo advertido porque ele não se corrige. Levanta a mão desse teclado, põe um ponto final aí e embaixo você vai escrever: visto que dia tal ele faltou, não trouxe um documento que abone sua falta e foi advertido. Dia tal ele faltou, não trouxe um documento que abone sua falta e foi advertido. Então, você está mostrando para o juiz que ele faltou por 2 vezes, foi orientado, não se corrigiu. Você está demonstrando, não é o motivo da advertência. E daí você coloca: e voltou a faltar na data tal, evidenciando o quê? Que ele não se corrige, entende? E isso não deve voltar a se repetir. Ou seja, você está dando mais uma oportunidade para essa pessoa. Mas agora não é mais advertência de falta. Agora o jogo está bem sério, ok? Então, neste momento, se ele volta a faltar, é uma suspensão. E é uma suspensão de 2 dias. E por que ele vai ser suspenso? Fulano de tal está sendo suspenso por 2 dias porque ele está, anota essa palavra, confrontando o poder de dirigir a empresa. Quem tem o poder e o dever de dirigir a empresa é o dono da empresa. Porque se a empresa quebrar, ele tem que pagar os salários. Se tiver uma pandemia, ele tem que pagar os salários. Se a empresa pegar fogo, ele tem que pagar os salários. Portanto, ele tem o poder e o dever de dirigir a empresa. Entende? Então, o que acontece? Se a pessoa volta a faltar, é uma suspensão, porque ela está confrontando o seu poder. Como é que você vai manter um negócio saudável, pagando impostos, sendo um cidadão do bem, se você tem uma pessoa dentro da tua empresa que está confrontando o teu poder? Isso é gravíssimo, gravíssimo. Eu não estou falando em falta, eu estou falando em confrontar o poder de dirigir a empresa. E aí, então, a pessoa está confrontando o poder de dirigir a empresa. Ponto. Levanta a mão desse papel para não confundir que você está aplicando a advertência por vários motivos. E aí você vai detalhar o que é confrontar, visto que no dia tal faltou, não trouxe um documento que abone sua falta e foi advertido. Dia tal, faltou, não trouxe um documento que abone sua falta e foi advertido. Dia tal, não se corrigiu, né? Então você vai colocando os motivos da advertência, ok? E foi advertido. E agora ele voltou a faltar, evidenciando o confronto. Isso é gravíssimo.
2 dias de suspensão, tranquilamente. E essa pessoa estará sendo suspensa na data de hoje, devendo retornar ao trabalho no dia tal. E ponto. Vai descontar 2 dias, vai descontar o domingo, essa pessoa vai ter 10% mais ou menos de prejuízo no seu salário, porque a gente tá falando em 3 dias, né? Isso se não tiver nenhum feriado na semana. A gente tá falando de 3 dias num mês de 30 dias trabalhado. Então, é mais ou menos 10% do salário dele que ele vai receber a menos. Aí é uma punição. Aí começa a doer o bolso. Aí, se ele voltar a fazer isso, você tem todos os documentos lindos e maravilhosos para fazer uma justa causa. Carmen, eu tenho que fazer todo esse processo? Esse processo vai te trazer segurança. Esse processo vai mostrar para o juiz que você deu todas as oportunidades que ele precisava para se corrigir e ainda assim ele escolheu seguir outro caminho. Dono de empresa, se isso está te parecendo complicado, você não sabe quanto é complicado pagar lá na justiça um processo. Sem contar que, se você simplesmente pega e manda essa pessoa embora, você está abrindo precedente para todo mundo da tua equipe, que na hora que eles quiserem sair da tua empresa, é só começar a faltar. Eu começo a faltar, e aí eu acabo, né, fazendo com que o dono me mande embora e eu fico em casa, ó, recebendo do seguro-desemprego, recebendo da empresa, recebendo de tudo. Dono de empresa, todos os dias eu estou aqui compartilhando conteúdo para você que é dono de empresa. Já segue meu canal, já me acompanha, porque a informação aqui é informação para te ajudar a colocar tua empresa nos trilhos.